Eu quero começar a reflexão dessa noite mostrando uma imagem que talvez muitos dos irmãos já tenham visto. Por favor, alguém só desligue aqui essas luzes aqui de cima para facilitar a visualização. Pode colocar para nós. Acho que a maioria dos irmãos já viram esta imagem, não já? Acho que não está dando para a definição. Apaga mais luzes aqui, por favor. Essas e essas aqui. Alguém desliga esse negócio aqui, ó, que está dando um reflexo lá. Aí tem luz aqui para um bocado de hora. Mas acho que está dando para visualizar os irmãos aí? Ok. Como eu disse, a maioria de nós já vimos ou esta imagem. Eu estou ficando meio aqui. Pode deixar esse aí pode deixar. Já vimos esta ou alguma outra imagem relacionada a este acontecimento. A grande explosão, ou como está sendo chamada, a mega explosão, que ocorreu ontem na cidade de Beirute, capital do Líbano. E segundo as últimas informações, a mega explosão já deixou cerca de 135 mortos e mais de 5.000 feridos. E nas palavras do governador, mais da metade de Beirute está destruída ou danificada. Aqui também há relatos e previsões sobre os prejuízos financeiros, mas eu não vou mencionar isso porque é irrelevante diante dessas outras situações, desses outros danos. Além desse número de mortos, e feridos, há também uma outra informação, que a mega explosão deixou cerca de 300.000 desabrigados. Cerca de 300.000 desabrigados. Irmão Luiz Henrique, pode acender as lamparinas agora. Cerca de 300.000 desabrigados. Ontem eu estava em casa e, como eu vim olhar alguma notícia já no início da noite, eu estava olhando então algumas reportagens para me inteirar sobre a situação. Estava olhando com a Isalete, minha esposa. E não há como não se entristecer com aquela situação. Ver o sofrimento daquele povo, ver todo aquele cenário, todo este cenário aí. Não há como. E, meus amados irmãos, nós, seres humanos, diante das nossas fraquezas, nós temos uma tendência muito natural de colocarmos os nossos olhos, de colocarmos o nosso foco nas situações que nos atingem. Nas situações que nos atingem. Por exemplo, se nós sofremos um dano físico, às vezes um machucado em nosso corpo, caímos, nos ferimos, quebramos alguma parte do nosso corpo, então, por um certo período, os nossos olhos vão estar se focando naquilo ali. Se temos algum prejuízo de natureza financeira,
Então, enquanto aquele prejuízo ali dura, geralmente dura também o nosso foco. Nós focamos bastante nessas questões. E nesses dias, ou nesse tempo atual, tem acontecido muitas situações as quais têm atraído os nossos olhares. É evidente que quando nós olhamos para uma situação dessa, acompanhamos uma notícia trágica e terrível como esta, é quase impossível para este povo atingido desta forma não olhar para essa circunstância. É praticamente impossível. Impossível. Mas é evidente que aqueles que estão enfrentando esta situação, acredito que a grande maioria deles irá superar, irá dar a volta por cima. E quem são estes? São aqueles que irão aprender a não focarem os seus olhos nesses escombros ou nessas cinzas que estão diante deles. Por maior que tenha sido a perda, por maior que esteja sendo a dor que eles estão enfrentando. E ontem à noite, minha esposa e eu oramos por este povo. Como eu disse, não há como testemunhar, ainda que a milhares de quilômetros, e não sentir algo em nosso coração. Nós oramos por eles. Mas eu acredito sim, que aqueles que irão dar a volta por cima são justamente os que vão aprender a não focarem, a não colocarem os seus olhos exclusivamente nas cinzas, nos escombros e na fumaça que nesse momento está diante deles. Como eu disse ainda há pouco, nós, como nação, estamos, e todas as nações praticamente do mundo, estão vivendo inúmeras situações as quais atraem os nossos olhares. São problemas relacionados à questão da saúde pública, da saúde pessoal, são situações relacionadas à questão da economia, do emprego, das empresas, enfim, são inúmeras situações. São situações de natureza relacional, as quais atraem, elas tentam roubar os nossos olhares. Assim, nesta noite, de maneira bem direta, eu quero relembrar com os irmãos a respeito das convicções que um certo profeta demonstrou ter no Senhor, diante do caos, diante das inúmeras situações que estavam acontecendo em sua nação, com sua família e com sua vida. Assim eu os convido a irem comigo ao pequeno livro do profeta Miqueias. E você vai ser muito fácil memorizar o texto de hoje. Vai ser muito fácil memorizar o texto de hoje. Pelo menos a referência. Ainda que você não consiga, a priori, memorizar o conteúdo do versículo, mas pelo menos a referência você vai localizar fácil. Miqueias fica no Antigo Testamento, está perto aí, faz parte dos profetas menores. Tá bom? Miqueias, Antigo Testamento, faz parte aí do grupo dos profetas menores. Você vai achar aí o livro. Se você achou, o problema é que os livros, todos eles são bem pequenos aí, né? Os que antecedem e os que sucedem o livro de Miqueias. Mas se você sabe onde é que está Jonas, então logo depois de Jonas. E fica antes de Naum. Para ajudar mais, Abacuque. Tá bom, pastor? Essas pistas aí.
Então, o livro do profeta Miqueias, o texto de hoje é 7:7. Então, Miqueias 7:7. Vai ser muito fácil aí. Miqueias 7:7. Pelo menos a referência bíblica hoje, ao final do culto, os irmãos vão saírem daqui com ela gravada. Miqueias 7:7. Qual é a primeira afirmação que o profeta faz no versículo 7 aí? Olhe para a sua Bíblia agora. Qual é a primeira afirmação que ele faz? Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, e esta é uma palavra também preciosa, olharei para o Senhor. Eu sei que quando a gente perde o emprego, é muito difícil não olhar para essa situação. Eu sei que quando nós sofremos um acidente, nos machucamos, ou o veículo recebe a notificação de perda total, é muito difícil não olhar para essa situação. Eu sei que quando somos diagnosticados com alguma enfermidade de natureza grave, é muito difícil não olhar para esta situação. Eu sei que quando o nosso cônjuge diz, olha, vou chutar o pau da barraca, não dá mais, eu vou cair fora. É muito difícil não olhar para esta situação. Eu sei que quando uma pessoa que nós amamos diz uma palavra que nos machuca, que nos ofende, imerecidamente, eu sei que é muito difícil não olhar para esta situação. Eu sei que quando estamos diante de uma calamidade, e como esta nação nesse momento está, é muito difícil não olhar para tal realidade. Mas eu fico maravilhado, e eu aprendo de uma maneira muito preciosa, com a certeza que esse profeta, esse homem de Deus aqui demonstra. Com a atitude que ele toma, com a declaração que ele faz. Eu, porém, de alguma forma ele desenvolve uma fé viva, uma fé firme, uma fé muito especial, porque enquanto praticamente todos em sua volta estão olhando e sendo consumidos pela situação que os cercava, estavam sendo engolidos pelo caos e não conseguiam ver outra coisa que não fosse a realidade terrível que estava diante deles. O profeta declara, eu porém, olharei para o Senhor. Mas pastor, o que significa olhar para o Senhor? Olhar para uma pessoa, eu sei o que é. Olhar para uma paisagem, eu sei o que é. Olhar para um monte, para uma montanha, eu sei o que é. Olhar para um objeto, eu sei o que é. Eu sei o que significa. Mas pastor, o que significa olhar para o Senhor? Na verdade, a ação de olhar é uma das mais simples de se realizar. É algo muito simples. Olhar para alguma coisa é algo muito simples. Mas não se trata de um olhar simples aqui. O profeta não está falando de um simples olhar. O sentido do verbo olhar aqui, quando ele afirma, eu, porém, olharei para o Senhor, é o sentido de contemplação. Por exemplo, quando você faz uma viagem e você, de repente,
se depara com uma linda paisagem, com uma belíssima paisagem, qual é a vontade que você tem? Eu, em uma das viagens que fiz com minha esposa e a família dela, fomos visitar alguns familiares no Ceará. Então, a caminho, eu vi uma linda paisagem. E o meu sentimento, o meu desejo, né, eu creio que é também da maioria das pessoas, né, foi de parar o carro e contemplar por um momento aquela paisagem. Quando nós vemos uma linda paisagem, o nosso desejo é de parar diante dela e contemplar a sua beleza. Contemplar a sua beleza. Esse é o sentido no qual o profeta aqui fala, de contemplar a beleza do Senhor, contemplar a glória do Senhor. Mas pastor, que glória! O profeta Isaías, ele disse que a glória do Senhor enche os céus e a terra. Então, se eu não consigo contemplar a glória do Senhor, o problema não está nos atributos, na beleza de Deus. O problema está em meus olhos. O problema está em meus olhos espirituais. Contemplar a glória do Senhor. Mas quando ele diz também que olharia para o Senhor e não para as circunstâncias que o cercavam e que haviam atingido a ele, ele nos arremete para uma outra declaração. Não somente olhar, mas também esperar no Senhor. Meus amados irmãos, é muito fácil a gente esperar quando tudo está bem. É muito fácil esperar quando não se está com fome. É muito fácil esperar quando não se está nu ou necessitando de roupas. É muito fácil esperar quando não se está com frio. É muito fácil esperar quando se está bem abrigado. Mas o desafio de esperar confiantemente no Senhor, ele se torna maior e extremamente necessário, justamente em momentos de provações, em momentos de dificuldades, em momentos de tribulações. Como eu já disse aqui anteriormente, não há necessidade de perseverar se não há provações. Não há necessidade de esperar se eu tenho tudo o que preciso ao meu alcance ou à minha volta. Mas é justamente quando necessitamos que algo seja feito, justamente quando nós necessitamos de uma transformação, justamente quando nós necessitamos de um milagre, é que nós temos que aprender a esperar. Mas não a esperar de um líder político, de um governante, ou de alguma autoridade neste mundo, ou deste mundo, mas a esperar no Senhor, a quem o profeta aqui descreve e reconhece, o Deus da sua salvação, o Deus da minha salvação, o Deus da nossa salvação. Após a sua decisão de olhar para o Senhor e de esperar no Senhor, ele compartilha conosco uma outra certeza, e eu diria que a última certeza descrita neste verso. Eu vou olhar para o Senhor e eu vou esperar no Deus da minha salvação, apesar das circunstâncias, porque eu tenho esta certeza: o meu Deus me ouvirá. Eu não sei se Ele vai me ouvir hoje à noite, se Ele vai me ouvir amanhã, ou se Ele vai me ouvir nos dias vindouros. Mas uma certeza eu tenho: no tempo dele, Ele irá
me ouvir, porque Ele é o meu Deus. Porque Ele é o meu Deus. Meus irmãos, nós não cremos, nós não levantamos a nossa mão um dia para declararmos a nossa fé ou aceitação a um Deus feito de madeira, feito de gesso, feito de metal, feito de ouro ou de diamante. Não. Nós não levantamos a nossa mão e entregamos nossa vida e demos um testemunho público sobre o altar diante de uma igreja para demonstrar a confiança em um Deus que foi criado pela imaginação do ser humano. Absolutamente não, longe disso. Longe disso. Pois estes deuses que por aí são adorados, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm braços, mas não podem abraçar, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não veem. Porém, como disse o salmista, o nosso Deus está vivo, entronizado nos céus, aquele que tudo criou e que tudo faz de acordo com a sua soberana e preciosa vontade. De acordo com a sua soberana e preciosa vontade. Minha oração e meu desejo em Cristo Jesus é que nesta noite você e eu saiamos daqui com esse texto em nosso coração. Miqueias 7:7. Eu, porém, vamos juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Tarefa para o restante da semana. Domingo, os irmãos têm que estar com esse versículo memorizado, gravado. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. E nesta oração, eu sei que você já deve ter feito isto em casa. Se ainda não fez, peça perdão para Deus. A menos que você não tenha ouvido ou não tenha sido informado sobre aquela tragédia que aconteceu com aquele povo. Eles também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Acredito que muitos deles já fizeram a confissão por Cristo Jesus. Mas oremos tanto pelos que fizeram a confissão, como por aqueles que ainda não fizeram. Vamos orar por aquelas famílias. Ali tem maridos que ficaram viúvos, esposas que ficaram viúvas, filhos que ficaram órfãos, e famílias inteiras que foram ceifadas. Na verdade, a segurança, a nossa segurança, muitas vezes é um mal. Sabe por quê? Quando os muros da nossa casa estão erguidos e bem fortes, e quando as trancas da nossa casa estão bem seguras, nós tendemos a nos acomodarmos e a não nos preocuparmos com o que acontece fora. Mas quando os muros da nossa casa caem, ou as portas são arrombadas, então nós somos despertados a orarmos. Que não seja necessário acontecer algo como aquela tragédia em nossa nação, ou em nosso estado, ou em nossa cidade, para que a gente se desperte em oração. Então, oremos por nós, por nossas famílias, pela igreja, mas oremos
pelo povo que está atravessando tamanha tribulação e tamanha aflição.